faço parte do grupo PET Agro há 3 anos e estou no meu 4º ano do curso de agronomia. Hoje eu vim conversar com vocês a respeito de como é esse curso. Bom, pessoal, então como é o curso da agronomia? O que a gente estuda? O que a gente pode fazer quando se formar em engenheiro agrônomo? Vamos começar falando os principais tópicos dentro do curso. O curso ele tem 5 anos de duração, 4 anos e meio são de aulas teóricas em sala de aula, juntamente com aulas práticas no campo, em laboratório, e os outros meio são de curso estágio curricular. Tem empresas que vão até a universidade fazer a entrevista, então você pode adentrar em alguma delas que tem o plano de estagiário, ou você pode fazer estágios dentro da faculdade mesmo, em fazendas, e aí fica a critério seu de decidir aonde você prefere fazer nesse meio ano esse estágio curricular. O período é integral, então a gente estuda o dia inteiro, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. Tem a obrigação de fazer o TIC, antigamente chamado de TCC, que atualmente chama Trabalho de Iniciação Científica, para poder concluir o curso. E dentro do curso existem as matérias básicas e as profissionalizantes, que a gente vai falar mais para frente. Eu listei aqui algumas das principais matérias que incorporam o curso da agronomia. São elas, então, pedologia. O que a gente estuda dentro dessa matéria? A composição do solo, a composição das rochas que nele pertence, a composição do perfil do solo, como que o intemperismo afeta os nossos solos e tudo mais. A próxima é fertilidade do solo, então o que a gente aprende? Que o solo ele tem reações químicas que interferem na vida da planta, então como que um engenheiro agrônomo atua nesse solo para poder melhorar a produtividade de uma lavoura. O próximo é a nutrição de plantas, então bem como o nome já diz, a gente aprende quais são os nutrientes de planta, para que eles servem, como saber o que a planta precisa, como saber quando a planta apresenta alguma deficiência de nutriente, ou até mesmo o excesso dele. A entomologia, a gente aprende sobre os insetos, pragas que podem atacar as lavouras. E nessa matéria de entomologia, a gente aprende em um âmbito maior, e depois em pragas a gente aprende mais o aplicado. Então, por exemplo, a gente vê as principais pragas do algodão, da soja, do café, da cana-de-açúcar, de um modo mais aplicado, onde a gente aprende mais a fundo sobre elas. Em doenças, também como o próprio nome já diz, a gente aprende as doenças das principais culturas. Novamente, algodão, cana, café, milho, amendoim, dentre outras. Como manejá-las, como não deixar que elas ocorram, ou se elas ocorram, como cuidar para que a cultura não perca muita produtividade no campo. Temos também a fisiologia vegetal, que a gente aprende como que a planta em si sobrevive. Então, por exemplo, dentro da planta, ela é um organismo vivo, então a gente tem hormônios, a gente tem reações químicas acontecendo dentro dela, aprendemos quais são esses hormônios, o que eles fazem dentro da planta, como a planta respira, como ela transpira, como ela se comporta mesmo. Adubos e fertilizantes, então a gente vê essa parte dentro da universidade, quais são eles, para que são utilizados, como devem ser passados para o produtor, como nós podemos passar isso para o produtor, de modo com que ele entenda de forma clara como utilizá-los. Morfologia vegetal, então a gente vê toda a parte externa da planta, como bem na fisiologia vegetal a gente vê a parte interna, como funciona as reações químicas e tudo mais. Na morfologia vegetal a gente vê mais a parte externa, como chamam as estruturas da planta, quais são elas. E a próxima seria hidráulica. Hidráulica junto com irrigação são matérias que a gente aprende a como lidar com a água. Então,
como montar uma irrigação dentro de uma fazenda para um produtor. A hidráulica é uma matéria mais física, então a gente aprende mais a parte de contas, de cálculo, como que a gente consegue tirar a água de um rio, por exemplo, e fazer com que essa água sirva de irrigação para a nossa plantação, falando bem basicamente para vocês. Genética vegetal, então a gente também pode trabalhar com a genética, então por isso a gente aprende genética dentro da nossa carga horária, que basicamente é aprender a como trabalhar com ela, certo? Construções rurais. Um engenheiro agrônomo pode atuar como um construtor, digamos. Então, a gente tem que aprender a como fazer plantas usando o AutoCAD, que hoje em dia é muito utilizado nessa área de construções, a fazer os cálculos necessários, a como construir edifícios rurais, bem como silos, currais, estábulos, entre outros, que podem vir surgir durante a nossa carreira. Estatística, a gente também tem dentro da nossa profissão, porque, como eu disse anteriormente, é obrigatório a produção de uma iniciação científica ao longo da graduação. Então, a gente tem a matéria de estatística para também estar ajudando a gente nessa questão, onde a gente aprende a montar um experimento em campo, então, quantas parcelas são necessárias para aquele resultado seja, de fato, representativo naquela nossa pesquisa, como fazer as contas de médias e tudo mais. Bom, depois que a gente passa pelo esse curso de graduação, a gente pode dar sequência em várias áreas de atuação. Então, o engenheiro agrônomo não fica só no campo, ele não precisa trabalhar só no campo atuando junto com o produtor rural, há diversas áreas para poder trabalhar. Uma delas é a acadêmica, então você pode fazer uma pós-graduação, um mestrado, doutorado na área, dentro do curso de agronomia que você goste. Então, por exemplo, você faz o curso de agronomia, se identifica mais com a parte de nutrição de plantas, então você quer fazer um mestrado, doutorado em nutrição de plantas, ou se você quiser fazer em fertilidade do solo, e por aí vai dentro daquela matéria que você mais se identificou ao longo do curso. E aí você quer ser um professor de universidade, ou você quer ser um pesquisador dentro da universidade. A outra área é empresarial, então você pode trabalhar dentro de empresas, fazendo com que vários setores funcionem dentro da agronomia, então você não necessariamente precisa ter o contato direto com o produtor, você pode ser o chefe daquele que tem o contato direto, então você estaria fazendo a gestão de uma empresa. Tem o melhoramento vegetal, então, como eu havia comentado, a gente pode trabalhar com melhoristas dentro de laboratórios, empresas também, melhorando a genética da planta. A área de pesquisa também, como eu mencionei. A produção animal, então o engenheiro agrônomo também pode trabalhar dentro da produção animal. Dentre umas das matérias também que a gente aprende é a forragicultura, então a gente aprende os diversos tipos de forragem, como manejá-las para aumentar a produtividade do seu rebanho. Consultorias, então trabalhar diretamente com o produtor, indo na área dele, vendo o que ele precisa e passando para ele aquilo que ele precisa fazer para que ele tenha o sucesso na produtividade que ele deseja. Aqui eu elenquei algumas instituições de ensino públicas, então seriam as principais do país, mas existem várias outras aqui, eu só quis trazer de forma breve para vocês terem o conhecimento de quais seriam algumas delas. Então tem a Unesp, da qual eu faço parte, a UFV, que é a Universidade Federal de Viçosa, a UFLA, que é a Universidade Federal de Lavras, e também tem a USP, que o curso de agronomia é sediado em Piracicaba, na Exalc. Então vamos falar um pouquinho dentro da Unesp de Jaboticabal, aquela em que eu faço o curso e que o PET Agro de Jaboticabal está presente. Então, na Unesp de Jaboticabal existem 5 cursos: o da administração, da agronomia, da biologia, da medicina veterinária e da zootecnia. O vestibular é anual, então é sempre no final do ano, que constitui o quê? De uma prova de múltipla escolha, e depois que você passa por essa prova de múltipla escolha, se você acertou a quantidade necessária, que chama nota de corte,
tem 2 dias de provas abertas, em que dentro delas tem as áreas principais dentro daquele curso que você escolheu. Então, dentro de agronomia seriam as áreas de biológicas, exatas, ciências humanas e tem a redação. A nota de corte gira em torno de 24 acertos, podendo mudar de ano a ano. Então, esse dado eu trouxe de 2019, mas é sempre bom dar uma olhadinha no ano anterior a que você quer prestar o vestibular, para você ter uma noção de quanto está sendo essa nota de corte. O que isso quer dizer? Que você precisa acertar no mínimo 24 questões na primeira fase para poder passar para a segunda. A taxa de inscrição está girando em torno de R$ 170, mas isso também eu peguei com base no ano de 2019. Isso pode mudar de ano a ano. Mas dentro dessa inscrição tem as opções de isenção de taxa, que se você não tem condições de pagar, você pode buscar esse método para poder ter a isenção de taxa de 50% do valor ou de 100%. Bom, e dentro da Unesp de Jaboticabal existem vários grupos dos quais você pode fazer parte cursando agronomia. Alguns deles não exigem apenas o curso da agronomia, como é o caso da CAP, que é a Empresa Júnior de Consultoria, e a SESTAP, que é a Semana da Ciência, Tecnologia e Agropecuária. Em ambos esses grupos, você pode fazer parte de qualquer um daqueles 5 cursos citados que fazem parte da Unesp de Jaboticabal. Para a área apenas do agrônomo dentro da Unesp, a gente tem o AgroPrime, que é o Prime de Jaboticabal, o GIEU, que é o Grupo de Integração Empresa-Universidade, e o PET Agro, do qual eu faço parte, que é o grupo de pesquisa que visa pesquisa, ensino e extensão. PET significa Programa de Educação Tutorial. Uma curiosidade que eu trouxe para você é que o símbolo da agronomia, todos pensam que é apenas uma engrenagem, mas não, são 6 As, que significam associações, agrônomos, agronomia, agroindústria, agropecuária e agricultura. De uma certa forma, todos eles formam uma engrenagem que regem a nossa profissão, buscando sempre levar ao produtor os nossos conhecimentos técnicos e científicos aprendidos ao longo da graduação, visando que eles tenham uma produtividade desejada na cultura em que eles trabalham. Muito obrigada. Aqui eu deixo para vocês o meu e-mail e aqui as redes sociais do Grupo PET. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre como é o curso de agronomia que eu não trouxe aqui na apresentação, fiquem à vontade em me mandar um e-mail, ou se preferirem, podem entrar em contato em qualquer mídia do Grupo PET Agro. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.